Você já parou para pensar por que sua vida é do jeito que é? Não, sério. Pare por um momento e olhe em volta. Olhe para o seu quarto, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. Tudo isso que você vê, tudo isso que você vive, você acha mesmo que é fruto do acaso? Que você simplesmente nasceu com uma carta marcada nas mãos e agora precisa jogar o jogo até o fim? A maioria das pessoas vive exatamente assim, como folhas secas sendo arrastadas pelo vento de um destino cruel. Elas acordam, reclamam do chefe, culpam a economia, amaldiçoam a sorte, apontam o dedo para o governo, para os pais, para o ex. Sempre tem alguém ou alguma coisa para carregar a culpa. E sabe o que é mais assustador? É que essa é a narrativa confortável. Sim, confortável. Porque se a culpa é sempre de algo externo, você nunca precisa olhar para dentro. Nunca precisa assumir responsabilidade. Você é apenas uma vítima indefesa num universo hostil. Mas, e se eu te dissesse que existe uma verdade oculta? Escondida há milênios nas entrelinhas dos textos herméticos, nas câmaras secretas das escolas de mistério, nos sussurros dos alquimistas. Uma verdade tão poderosa que, se compreendida, destrói completamente essa ilusão de impotência? Os antigos sabiam. Eles guardaram esse conhecimento como um tesouro sagrado, porque entendiam que, nas mãos erradas, essa verdade poderia ser perigosa. Mas nas mãos certas, ela é a chave mestra que abre todas as portas. E qual é essa verdade? Simples. Aterradora. Libertadora. Você não é uma vítima. Você nunca foi. A mente, essa força invisível pulsando dentro do seu crânio neste exato momento, é a arquiteta suprema da sua realidade. Cada pensamento que passa por ela é como um pincel numa tela em branco. E a tela? A tela é a sua vida. Pense nisso. Um homem perde o emprego. Outro homem perde o mesmo emprego. Mesma empresa, mesmo dia, mesma circunstância. Mas um se afunda na depressão, se entrega ao álcool, vê sua vida desmoronar. O outro, ele vê uma oportunidade, reinventa sua carreira, prospera. Mesma circunstância, destinos opostos. Por quê? Porque a circunstância em si não tem poder nenhum. Ela é neutra, é apenas matéria bruta. O que define o destino não é o evento, é a mente que o interpreta. Seu ambiente, sua vida, suas condições atuais, tudo isso é apenas um espelho, um reflexo perfeito e impiedoso daquilo que você realmente é por dentro. E o que você é por dentro? É a soma total dos seus pensamentos. Se você pensa pequeno, mesquinho, com medo, sua vida será pequena, mesquinha, cheia de medo. Se você pensa grande, nobre, com coragem, bem, você já sabe a resposta. Mas espera, se você acha que isso é apenas mais um daqueles papos de autoajuda barata, você está muito enganado. Porque o que poucos percebem é que isso não é psicologia. Isso é lei universal. Tão real quanto a gravidade. Tão inevitável quanto a morte. E essa lei, ela opera num lugar que você ainda não viu. Num jardim secreto que existe dentro de você, onde sementes invisíveis estão sendo plantadas neste exato segundo. Feche os olhos por um instante. Não literalmente, claro, você ainda está assistindo isso aqui. Mas imagina comigo. Imagina que dentro de você existe um jardim. Um jardim vasto, fértil, infinito. E esse jardim, ele nunca fica vazio. Não importa se você cuida dele ou não. Não importa se você presta atenção nele ou ignora completamente sua existência. Esse jardim está sempre produzindo alguma coisa, sempre crescendo, sempre se transformando. E aqui entra a parte que a maioria das pessoas não entende. A parte que vai mudar completamente a forma como você vê sua vida.
Você não escolhe se o jardim vai produzir ou não. Você só escolhe o que ele vai produzir. Pensa assim, se você não plantar rosas, não vai nascer grama no lugar. Vai nascer erva daninha, espinhos, plantas venenosas. Porque a natureza não tolera o vazio. Se você não semeia com intenção, a vida semeia por você. E ela não está nem aí para o que você quer. Mas o que é uma semente nesse jardim? Um pensamento. Cada pensamento que passa pela sua mente é uma semente sendo enterrada no solo fértil da sua consciência. E aqui vem o pulo do gato, o segredo que os mestres herméticos conheciam. Toda semente germina. Toda, sem exceção. Você planta um pensamento de ódio pela manhã? Parabéns, você acabou de semear uma árvore de conflito que vai dar frutos amargos no final da tarde. Você cultiva inveja, ressentimento, raiva. Essas sementes vão crescer, se enraizar e dominar o jardim inteiro, e você vai colher exatamente o que plantou. Ah, mas eu não quero pensar nisso. Não importa. A semente já foi plantada. Ah, mas eu não fiz por mal, foi só um pensamento passageiro. Não importa. A lei não julga a intenção, ela só executa. E sabe o que é mais perturbador? É que esse processo é invisível. Ninguém vê, nem você. Você planta a semente hoje e ela germina em silêncio, nas profundezas do subsolo da sua mente. Dias depois, semanas depois, anos depois, brota uma flor, ou um espinho. E essa flor, ou esse espinho, tem um nome: ação. O pensamento é a semente, a ação é a planta que nasce dela. E aí, inevitavelmente, vem o fruto: alegria ou sofrimento, sucesso ou fracasso, paz ou tormento. Não tem negociação, não tem jeitinho. É lei, universal. Os antigos chamavam isso de karma, causa e efeito. O Ocidente chama de colher o que se planta. Mas o nome não importa. O que importa é que essa lei opera com precisão cirúrgica, matemática, implacável. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E o que você é? É a qualidade das sementes que você escolhe plantar todos os dias, a cada segundo, com cada pensamento que permite entrar no seu jardim interior. Um homem puro que cultiva pensamentos nobres, elevados, generosos. Esse homem inevitavelmente se move em direção à prosperidade, à felicidade, à paz. Não porque ele é sortudo, não porque o universo tem pena dele, mas porque ele plantou as sementes certas. Já o homem impuro, egoísta, mesquinho, ele se move em direção à catástrofe com a mesma precisão. E não adianta rezar, pedir, suplicar por outro destino. As sementes já foram plantadas. A colheita é inevitável. Mas aqui vem a pergunta que ninguém quer fazer. A pergunta que vai te assombrar se você realmente entender o que eu estou dizendo. Se você está sofrendo agora, que sementes você plantou no passado? E mais importante ainda, se o sofrimento é o fruto de sementes erradas, então a dor, a miséria, a escuridão que você sente, de onde elas realmente vêm? Será que são forças externas te atacando? Ou será que existe algo muito mais perturbador acontecendo? Você está sofrendo agora? Não precisa responder em voz alta. Mas seja honesto consigo mesmo. Talvez seja uma dor física. Talvez seja aquela angústia no peito que não te deixa dormir. Talvez seja a sensação de que a vida está pesada demais, que você não aguenta mais carregar esse fardo. E a primeira coisa que a gente faz quando sofre é procurar o culpado lá fora, não é? O chefe injusto, o parceiro que não te entende, a conta que não fecha no fim do mês, a doença que apareceu do nada. Mas e se eu te dissesse algo que vai contra tudo que você aprendeu? O sofrimento não está lá fora. Ele nunca esteve. Ele não é uma entidade externa te perseguindo, não é um demônio invisível te atormentando, não é o universo conspirando contra você.
O sofrimento é apenas uma fase, uma consequência, um sinal luminoso piscando na estrada da sua vida gritando: "Ei, você está pensando errado. Você está em desarmonia." Pensa comigo. Quando você encosta a mão no fogão quente, a dor não é o fogo te punindo. A dor é um aviso, um feedback do universo dizendo: "Tira a mão daí, criatura. Você está violando uma lei natural." O sofrimento emocional, espiritual, existencial funciona exatamente do mesmo jeito. Toda a dor que você sente, toda a aflição que te corrói, toda a adversidade que te derruba, tudo isso veio até você por um processo de lei perfeitamente justa e absolutamente impessoal. Eu sei, isso dói de ouvir, porque é mais fácil ser vítima. É mais confortável acreditar que o mundo é injusto e você é apenas um coitado tentando sobreviver. Mas os mestres antigos sabiam de algo que a humanidade moderna esqueceu. A escuridão não é real. Peraí, como assim não é real? Você está vendo ela, você está sentindo ela. Ela está te destruindo por dentro. Calma, escuta isso com atenção porque é aqui que a mágica acontece. A escuridão, o mal, a ignorância, eles não são poderes infinitos. Eles não têm existência própria. Eles são apenas uma sombra. Pensa num quarto. Você entra nele, fecha todas as janelas, tranca a porta, tampa todas as frestas. O quarto fica completamente escuro. E aí você olha em volta e grita: "A luz não existe! Tudo é trevas! Eu tô perdido!" Mas a luz está lá fora. O sol continua brilhando. A luz universal, infinita, ilimitada, ela nunca parou de existir. O problema não é a ausência de luz. O problema é que você se trancou no escuro. E é exatamente isso que você faz com o sofrimento. Quando a noite da dor e da miséria se instala na sua alma, não é porque a escuridão veio te buscar. É porque você interpôs seus próprios desejos egoístas, seus medos, suas ilusões entre você e a luz ilimitada. Você criou a sombra. Você é o obstáculo. 2 homens perdem tudo no incêndio. A casa, as memórias, os bens. Mesma tragédia, mesma perda. Um deles se afunda na depressão, amaldiçoa o destino, se torna amargo, rancoroso. Ele transforma o evento numa maldição eterna. Ele escolhe viver na escuridão. E o outro? Ele olha para as cinzas e vê uma chance de recomeçar. Ele cerca o evento com pensamentos de força, renovação, crescimento. Ele transforma a mesma tragédia numa bênção. Mesma circunstância, realidades opostas. Porque a qualidade da experiência não está no evento em si. Ela está na mente de quem o encontra. O evento em si é neutro. É você quem decide se ele é uma maldição ou uma bênção. É você quem escolhe se vai ficar no quarto escuro ou se vai abrir a porta para a luz. E aqui vem a parte que vai te arrepiar. Se o sofrimento é consequência do pensamento errado, se a escuridão é apenas a sombra que você mesmo projeta, então você tem o poder de dissipar tudo isso. Mas como? Como alguém que está afogado em dor, em miséria, em desespero, simplesmente escolhe sair disso? Como você transforma chumbo em ouro? Como você se torna um alquimista da própria vida? Porque, meu amigo, se você tem o poder de criar a escuridão, então você também tem... Aqui está a verdade que vai mudar tudo. Você é poderoso. Não impotente, não frágil, não uma vítima à deriva num oceano de caos. Você é o mago, o alquimista, o criador. E neste exato momento, você está segurando nas mãos a chave mestra que abre todas as portas, que dissolve todas as correntes, que transmuta todo o chumbo da sua existência em ouro puro. Essa chave é a sua capacidade de escolher seus pensamentos.
Ah, mas eu não controlo o que penso. Os pensamentos simplesmente aparecem. Errado. Completamente errado. Você não controla o pensamento que surge. Isso é verdade. Mas você controla se vai alimentá-lo, se vai deixá-lo criar raízes, se vai permitir que ele domine o jardim da sua mente. Um pensamento de raiva surge? Você pode observá-lo, reconhecê-lo e deixá-lo passar como uma nuvem no céu. Ou você pode se agarrar a ele, ruminá-lo, transformá-lo numa tempestade que vai devastar seu jardim interior. A escolha sempre foi sua. Sempre. E é aqui que mora a verdadeira alquimia. A transmutação real, o segredo que os antigos mestres esconderam em símbolos e parábolas. Autoconquista. Não conquista do mundo, não conquista de riquezas ou poder externo, mas conquista de si mesmo, do próprio território interior, dos próprios demônios, medos, desejos descontrolados. Porque toda guerra verdadeira acontece dentro de você. E quando você vence essa guerra, quando você se torna mestre do seu próprio jardim mental, tudo muda. Você quer riqueza? Então pare de desejar pela ganância, pelo ego, pela necessidade de provar algo para os outros. Deseje pela retidão. Deseje pelo poder de fazer o bem. Porque o sucesso genuíno, o sucesso que dura, que constrói, que eleva, ele só vem de um lugar: energia focada, integridade inabalável, propósito claro. O homem que consegue isso, que concebe um propósito legítimo no coração e faz dele o sol ao redor do qual todos os seus pensamentos orbitam, esse homem se torna imparável. Mas atenção, isso não é sobre repetir afirmações positivas no espelho. Não é sobre visualizar Ferrari e mansão. Isso é superficial. Isso é brincar de alquimia. A verdadeira alquimia exige sacrifício. Você precisa erradicar suas fraquezas, arrasar com elas, queimá-las no fogo da disciplina mental. Seus pensamentos animais, confusos, dispersos, eles precisam morrer para que algo maior nasça. E sabe qual é a força mais poderosa do universo? Não é a força barulhenta, agressiva, desesperada. É a força silenciosa. A capacidade de concentrar a mente, de direcionar todas as forças do pensamento para um único ponto, como um raio laser atravessando o aço. Dispersão mental? Isso é fraqueza. É desperdício de energia. É deixar o jardim crescer selvagem. Concentração? Isso é poder. Poder real, poder criador. Você quer saber o segredo da saúde? Tá aqui. Pensamento focado e disciplinado. O segredo do sucesso? Tá aqui. Pensamento focado e disciplinado. O segredo do poder verdadeiro? Tá aqui. Sempre esteve. Mas tem um detalhe que a maioria ignora. O homem é feito ou desfeito por si mesmo. No arsenal invisível do pensamento, você forja as armas que te destroem e as ferramentas que constroem mansões celestiais de alegria, força e paz. Você se torna tão pequeno quanto o desejo que te controla e tão grande quanto a aspiração que te domina. Deixa eu te fazer mais uma pergunta final. Qual visão você está glorificando na sua mente neste momento? Qual ideal você entronizou no trono do seu coração? Porque, meu amigo, isso é o que você vai se tornar. Não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem, não quando você tiver sorte. Agora, inevitavelmente, por lei universal. Se você glorifica o medo, a dúvida, a ansiedade, você se tornará isso. Se você glorifica a coragem, a clareza, a força, você se tornará isso. A escolha não deixou de ser sua. Então, pare de vagar na escuridão do self limitado. Pare de se contentar com migalhas. Pare de se escravizar aos seus próprios pensamentos descontrolados. Eleve-se. Abandone a prisão do ego. Discipline o jardim interior.
Concentre as forças do pensamento como um mago concentra seu poder antes de lançar o feitiço supremo. Porque você não é uma folha ao vento. Você nunca foi. Você é o criador incondicional do seu destino, o mestre dos seus pensamentos, o moldador do seu caráter, o arquiteto do seu ambiente, das suas circunstâncias, da sua realidade inteira. E quando você finalmente entende isso, não intelectualmente, mas na medula dos seus ossos, no fogo da sua alma, algo mágico acontece. Você se torna divino. Não por arrogância, não por ilusão, mas por alinhamento, pelo uso correto e verdadeiro do pensamento, pela ascensão consciente à perfeição divina que sempre esteve adormecida dentro de você. O reino da verdade não está em algum céu distante, está aqui, agora, esperando por você. Mas há um preço. Você precisa abandonar o self pessoal, o ego limitado, a ilusão de separação. E quando você fizer isso, a verdade será sua. Se essa jornada te tocou de alguma forma, se algo ressoou dentro de você, então você já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque essa é só a ponta do iceberg. Tem muito mais conhecimento oculto, muito mais verdades herméticas esperando por você nos próximos vídeos. E deixe um comentário aí embaixo. Qual foi o pensamento semente que você vai plantar hoje? Qual é a visão que você vai glorificar na sua mente a partir de agora? Porque lembra, você é o alquimista da sua própria vida. E a transmutação começa agora.